Se eu te colocasse numa máquina do tempo, agora, e eu dissesse, vamos viajar 30 anos para o futuro, o que você levaria para garantir que teria poder de compra quando chegasse lá? Seu dinheiro do banco, real em espécie, um imóvel, ouro? Essa é exatamente a pergunta que a gente precisa responder quando falamos de reserva de valor. Uma reserva de valor é qualquer ativo que mantém o seu poder de compra ao longo do tempo. Imagina que você tem 100 mil reais hoje e consegue comprar um carro popular. Uma boa reserva de valor é aquela que daqui a 5, 10 ou 20 anos ainda permitiria que você comprasse um carro equivalente, mesmo com toda a inflação e desvalorização da moeda. Pensa no seguinte, os nossos avós compravam uma casa com o mesmo valor que hoje a gente mal compra um celular de última geração. É por isso que a gente precisa proteger o nosso patrimônio contra essa erosão silenciosa. Para um ativo ser considerado uma boa reserva de valor, ele precisa atender a 5 características essenciais. Primeiro, ser escasso. Tudo que existe em abundância tende a perder valor. Pensa na areia da praia. Por mais útil que seja, não tem valor, porque existe em quantidade praticamente infinita. Segundo, não ser deteriorável. Não adianta estocar banana esperando que mantenha um valor, né? Uma boa reserva de valor precisa resistir à passagem do tempo. Terceiro, ser negociado globalmente. Um ativo precisa ter liquidez e ser aceito em diferentes mercados. Quarto, ter um longo histórico de aceitação. As novidades são arriscadas quando a gente fala de preservação do patrimônio. O que é aceito há séculos tem mais chances de continuar sendo valorizado no futuro. Quinto, possuir valor intrínseco. Isso significa que o ativo tem utilidade real ou características que garantem a sua demanda ao longo do tempo. Se você está gostando do conteúdo até aqui, me ajuda muito se você clicar no like e se inscrever no canal. Isso faz toda a diferença para que eu possa continuar trazendo conteúdos como esse para você. Agora vamos analisar o real, a nossa moeda, usando esses critérios. O real é escasso? Não exatamente. Só em 2020, cerca de 30% dos reais em circulação foram criados naquele único ano. Hoje em dia, a gente nem precisa imprimir notas. O dinheiro é criado digitalmente com alguns cliques. É não deteriorável? Fisicamente sim, mas em termos de poder de compra, absolutamente não. A inflação é a deteriorização do dinheiro. Pensa no seguinte, se você guardou R$1.000 em 2010, hoje esse valor compra muito menos do que comprava na época. É negociado globalmente? Muito limitadamente. Tenta usar, por exemplo, o real na Europa ou nos Estados Unidos. Boa sorte, né? A nossa moeda tem aceitação basicamente na América Latina, e mesmo assim com restrições. Tem longo histórico de aceitação? O real existe desde 1994, tem apenas 31 anos. E embora seja a moeda mais longeva entre as últimas 10 que tivemos no Brasil, o que já diz muito, né, sobre a nossa instabilidade monetária, não é exatamente um histórico que inspire confiança para os próximos 50 anos. Possui valor intrínseco? Nenhum. Diferente do que muitos pensam, o real não tem lastro em ouro ou em qualquer outro ativo. O seu valor é baseado apenas na confiança de que um governo manterá o seu poder de compra, né? Que é uma promessa que tem sido sistematicamente quebrada ao longo do tempo. Então, se o real não é uma boa reserva de valor, quais são as alternativas? Vamos começar pelo ouro, talvez a reserva de valor mais tradicional da história humana. O ouro é escasso, não se deteriora, uma moeda de ouro romana ainda é valiosa hoje, é negociado globalmente, tem milhares de anos de aceitação e possui valor intrínseco por suas propriedades físicas e culturais. Durante a pandemia em 2020, o ouro subiu 56%. Isso mostra o seu papel como proteção em momentos de crise. Você pode comprar ouro físico, investir em fundos de ouro ou em contratos futuros na B3. Vou compartilhar uma história pessoal. Minha avó sempre dizia que joias de ouro não era apenas para beleza, mas para segurança. Na época da hiperinflação, ela trocou algumas pulseiras por mantimentos para a família. O que parecia uma extravagância era, na verdade, uma proteção financeira inteligente. Outra alternativa são as moedas fortes, como o dólar e o euro. Em 2020, o dólar valorizou cerca de 27% frente ao real, e o euro impressionantes
41%. Você pode comprar essas moedas em casas de câmbio, investir em fundos cambiais ou em contratos futuros na B3. Pensa assim, se você tivesse transformado as suas economias em dólar no início de 2020, teria evitado uma perda significativa de poder de compra. É como ter um bote salva-vidas quando o navio começa a afundar. Imóveis e terras são outra forma tradicional de reserva de valor. Diferente das moedas, que podem ser criadas do nada, não é possível criar mais terras. A quantidade é fixa. Os imóveis tendem a se valorizar acima da inflação no longo prazo, especialmente em localizações privilegiadas. No entanto, é importante notar que imóveis têm baixa liquidez. Não dá para vender um apartamento em uma semana se você precisar do dinheiro com urgência. Além disso, existe custo de manutenção, impostos e taxas que precisam ser considerados. Uma curiosidade interessante: mesmo durante a hiperinflação alemã, em 1923, quando o país enfrentou uma das piores crises monetárias da história e as pessoas carregavam dinheiro em carrinhos de mão para comprar pão, quem tinha imóveis conseguiu preservar o seu patrimônio. Por fim, temos o Bitcoin e outras criptomoedas. O Bitcoin valorizou 300% em 2020, muito acima de qualquer reserva de valor tradicional. Ele é escasso, limitado a 21 milhões de unidades, não deteriorável, cada vez mais aceito globalmente e não depende de governos ou bancos centrais. No entanto, o Bitcoin ainda é novo. Existe apenas 15 anos, o que é pouco comparado aos milênios do ouro. Também é extremamente volátil. Em 2022, por exemplo, a gente viu quedas bruscas no valor do Bitcoin. Isso torna o Bitcoin uma reserva de valor questionável, pelo menos por enquanto. Eu imagino que muitos de vocês estejam se perguntando: tá, mas como que eu devo distribuir meu patrimônio entre essas reservas de valor? Eu vou compartilhar uma estratégia que eu gosto de chamar de regra dos 3 tempos. Curto prazo, mantendo parte do seu patrimônio em moedas fortes como dólar e euro. Elas oferecem proteção imediata contra a desvalorização do real e têm alta liquidez. Médio prazo, ouro e Bitcoin. Eles podem ser considerados como uma alocação prudente. O ouro é mais estável, enquanto o Bitcoin oferece potencial de valorização maior, porém com mais risco. Longo prazo. Imóveis bem localizados são excelentes para horizontes de décadas. Apesar da baixa liquidez, tendem a preservar e até aumentar o seu valor real com o tempo. A proporção ideal depende do seu perfil de riscos e objetivos, mas uma divisão equilibrada poderia ser 40% em moedas fortes, 30% em ouro, 20% em imóveis e 10% em criptomoedas. E lembre-se, diversificação é a chave. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Mesmo as melhores reservas de valor podem enfrentar períodos de baixa. Uma analogia que eu gosto muito. Pensa nas reservas de valor como um sistema de irrigação para sua plantação financeira. Quando vier a seca, que são as crises econômicas, você vai ter diferentes fontes de água para manter as suas plantas vivas. Quero deixar 3 dicas práticas. Primeira, comece pequeno. Você não precisa transformar todo o seu patrimônio de uma vez. Comece alocando 5 a 10% em alguma reserva de valor e vai aumentando gradualmente. Segunda, estude antes de investir. Cada reserva de valor tem as suas particularidades. Entenda os custos envolvidos e a tributação e os riscos específicos. Terceira, pense no longo prazo. Reservas de valor não são para especulação ou ganhos rápidos. São seguros para o seu patrimônio em horizontes de 5, 10, 20 anos. Se gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Também deixa nos comentários qual reserva de valor você já usa ou pretende incluir na sua estratégia financeira.